Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Vamos destacar um assunto que já era para estar acontecendo no futebol brasileiro já há um bom tempo. A gente vem destacando aqui a Copa do Nordeste, né? Temos o costume de sempre estar aqui noticiando o futebol pernambucano e trazendo também o Nordestão, mas hoje o assunto envolve o Nordestão e a Copa Verde, que eram competições que obrigatoriamente eram para estar na rota da Confederação Brasileira de Futebol, com os campeões disputando a Copa Sul-Americana. Vagas diretas para os campeões nessa competição continental. A gente enxerga que hoje, né, com o início dos campeonatos estaduais, até mesmo o início da Copa do Nordeste, que é um campeonato regional, enxergamos que existem estaduais com um maior potencial de investimento, como é o caso do Paulistão, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, que formam ali, né, o grupo daquelas 12 equipes que frequentemente estão na elite do futebol brasileiro. Esses campeonatos eles ganham um destaque por si só, até mesmo por conta da visibilidade, da presença de público, do aspecto de quantidade de torcedores nas arquibancadas, né, a parte financeira também, pontos, né, que clubes que estão aí no sudeste do país, né, e a gente sabe que o coração financeiro do Brasil está na região sudeste, né, com exceção, claro, do Campeonato Gaúcho, mas é outro campeonato muito bem disputado, que atrai também bons jogadores, com a presença aí de duas fortes camisas, né, Grêmio e Internacional. Então tudo isso faz com que esses campeonatos eles sejam os principais desse início de ano. Como a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Norte e o estado do Espírito Santo, eles podem equilibrar as ações em relação a esses campeonatos estaduais. Sem dúvida alguma, a disputa dos seus regionais. E é com isso que a gente bate, né, nessa tecla, né, dessas 6 vagas que o futebol brasileiro possui no campeonato da Série A para a disputa da Copa Sul-Americana dos anos seguintes. Um exemplo, 2019, né, a gente tem aí 6 equipes classificadas à disputa da Copa Sul-Americana. O Fortaleza, nono colocado do ano passado, o Goiás 10º, o Bahia 11º, Vasco 12º, Atlético Mineiro 13º e Fluminense na 14ª colocação. Se a gente coloca aí essas 6 equipes, né, já estão aí numa ordem, né, de classificação, tendo em vista a tabela do ano passado, o Fortaleza brigou em certos momentos, nas últimas instâncias ali por vaga na Taça Libertadores, o Goiás da mesma maneira, assim como o Bahia e alguns lampejos do Vasco da Gama de uma possível vaga à competição, a principal competição do continente sul-americano de clubes. Se a gente enxerga Galo e Fluminense nesse bolo, foram equipes que conseguiram de uma certa maneira se livrar do rebaixamento de forma antecipada e de um certo momento não mereciam vaga para uma competição internacional. Mesmo assim, o campeonato brasileiro permite esse tipo de vaga e essas duas equipes acabaram logrando êxito e chegando à disputa da Sul-Americana em 2020. Então, o que seria o mais viável para o futebol brasileiro? As 4 equipes que citamos com as vagas, Fortaleza, Goiás, Bahia e Vasco, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Copa Verde. Algo que é interessante. A gente percebe que, cronologicamente, a Copa do Nordeste tem uma diferenciação em relação à Copa Verde. A Copa do Nordeste ela é disputada no primeiro semestre, a Copa Verde no segundo semestre. Então, o que seria mais viável para o equilíbrio das forças aqui no nosso país? Eu não digo um escanteamento dos estaduais nessas regiões, mas uma preferência pela competição regional, tendo em vista o poder aquisitivo, a presença de público no estádio, o interesse da TV em transmitir algumas partidas, tudo isso seria mais viável para a Copa Verde e já é uma realidade para a Copa do Nordeste. Então vamos lá. Com essas vagas destinadas a essas competições, um exemplo básico do que aconteceu na tabela do Brasileiro de 2019. Fortaleza, nono colocado, com vaga garantida na Copa Sul-Americana, mas foi campeão da Copa do Nordeste. O que fazer nesse caso? Dar a vaga à equipe que ficou abaixo do Fluminense na 14ª colocação ou premiar o vice-campeão do Nordeste? Nesse caso seria premiar o vice-campeão do Nordeste,
já que o Fortaleza logrou êxito no Campeonato Brasileiro. Mesma coisa aconteceria do lado da Copa Verde. Se tivéssemos uma disputa fiel de Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense, Remo, Paysandu, Cuiabá, Luverdense, né, equipes que estão aí frequentemente nas principais divisões do futebol brasileiro, o Goiás, por ter sido 10º colocado e num eventual momento ter sido campeão da Copa Verde, ele destinaria a vaga ao vice da Copa Verde e não à equipe que ficaria abaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. Então é algo a ser estudado. A gente percebe que essas regiões elas só conseguem equilibrar suas forças em termos de disputa, né, regionalizando suas competições. O Nordeste está aí de prova. Se a gente coloca um campeonato baiano, um pernambucano, um cearense, com todo respeito a esses estaduais, mas você tendo uma disputa de Copa do Nordeste, você consegue de uma certa maneira competir em audiência, em presença de público, em termos financeiros, com esses estaduais que são os mais pedidos e mais assistidos aqui no nosso país. Então, fica essa ideia para a CBF e agora eu estou com o questionamento do torcedor. O que é que o torcedor acha a respeito da Copa do Nordeste e da Copa Verde premiarem, né, os seus campeões com vagas diretas na fase mata-mata, primeira fase da Copa Sul-Americana dos respectivos anos. Lembrar que a Copa do Nordeste já tem a sua atenção, mas a Copa Verde precisa desse aparato maior em termos de visibilidade. Tendo em vista que, na última edição, o Paysandu chegou aí horas antes da final, né, chegando, né, o voo fretado pela CBF, ou seja, falta essa competição ser um pouco mais assistida, né, uma competição que ainda não tem os termos de disputa tão convincentes para a atração de público, mas a gente já tem uma ideia de uma Copa Verde que tem aí o seu propósito, né, ecológico. A gente já viu aí troca de ingressos por materiais recicláveis, enfim. Precisa aprimorar, precisa dar uma estudada maior para que esse campeonato também vire um case, assim como a Copa do Nordeste se tornou nos últimos anos. O que é que o torcedor acha disso? Eu quero que vocês comentem aí e deixem sua opinião a respeito dessa proposta, né, de Copa Verde e Copa do Nordeste com vagas na Copa Sul-Americana. Um forte abraço, a gente vai se falando. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui na nossa plataforma. Até lá!